se eu sou uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, e eu estou sentando agora para pegar a lei e começar a estudar, além de ligar aí para você e já pedir umas dicas, quais são os passos que eu preciso, de modo geral, né? Mas o que eu preciso fazer? Ou seja, estou caindo de paraquedas agora nisso, além de procurar uma especialista como você, que mais que eu preciso cuidar nesse início para que o meu projeto aí relacionado à LGPD não, não gere mais problemas do que soluções? Então, assim, sempre a gente vai começar pelo mapeamento, né? Fazemos aí o inventário dos dados, a gente faz toda, a gente fala, né, o data mapping e o data flow, né? Todo o ciclo aí do dado, né? Como que é naquela empresa que isso funciona, né? E também ali a gente já também identifica oportunidades de melhoria, né? Porque às vezes o dado entra de um jeito, dá para fazer, claro, isso é tudo conversado, né? Porque é claro que é o cliente que vai falar, não, mas isso eu não quero, né? Isso eu não quero investir agora. Como é que faz para não investir nisso e continuar? Tá. Então, tudo sempre conversado, né? É, mas se a gente não fizer isso daí, não tem como prosseguir, né? E isso só sentando ali mesmo para, claro, a gente vai pedindo, né, os dados tal, mas essa é a parte mais trabalhosa e demorada, né? Porque depois as estratégias, a gente nunca vai poder perder de vista aqui os princípios, né? Até a gente viu aí nesse tempo de aplicação da lei, as decisões são baseadas nesses princípios, elas não fogem disso, né? E a lei, ela começa mesmo sendo aplicada com os princípios, né? Acho que nenhuma lei vem assim de uma forma totalmente operacional, até porque a NPD ela foi criada posteriormente, né? Aí depois, agora que teve o regulamento, né? Então, assim, é um caminhar, né? Mas a gente começa aí com essa questão do mapeamento, né? Inventário de dados, tal, e aí a gente vai criando, né? As políticas. Hoje, assim, de forma que não esgota o assunto, claro, mas a gente tem bastante material, na internet que às vezes deixa mais dúvida do que traz respostas, né? Acho que você colocou bem isso. Às vezes a própria lei, né? Ela tem algumas expressões assim que ainda elas são abertas, né? Sujeitas à interpretação. A NPD ela era para ter sido um órgão colocado em outro local aí, mas ela é um braço aí da presidência da República, né? Algumas pessoas veem aí isso como um fator limitador, né? Até da autonomia, né? Vamos ver, Eu a já li gente uma não, matéria até indicando que isso poderia ser um risco, né? A matéria não citava exatamente o Brasil, mas é, é, eu colocar o principal órgão que vai gerir toda essa proteção de dados, aí a matéria citava, por exemplo, pegar um país de repente com uma não democrático, né? Que não é o nosso caso. Até que ponto um órgão dentro de uma estrutura de um executivo poderia ser utilizado, na verdade, para realizar exatamente o contrário do que ele deveria, né? Que é, a partir de dados, ter perseguição política, enfim, é curioso isso, né? Embora aqui no Brasil isso está muito bem estruturado, mas se você pensa na realidade do mundo, não é assim, essa questão não é tão bem resolvida assim. Né?
Sim. Inclusive, assim, nessa questão de cooperação de dados, tal, é, internacionais, né, vai precisar ter uma equivalência entre os países, né, aí para ter o mesmo nível de proteção de um para o outro, né, então, assim, existe um afunilamento, né, não dá para, não vai assim, tipo, um país que, como você bem colocou aí, que tem, né, ditadura, enfim, que a gente sabe ter essa cooperação de um país que não, que seriamente ele implementou, né, porque no fim das contas aí tudo gira em torno, né, da questão aí da dignidade da pessoa humana, né, isso, e tem os tratados de direitos humanos, tal, e tem outros mais específicos, claro, com questões aí até de sanções penais, né, em relação a dados mesmo, é, tem até um que está tramitando em relação ao Brasil, que o Brasil ainda precisa fazer, ser signatário, tal, acho que é de Budapeste, se eu não me engano. Então, assim, é algo que não, que é aquilo que a gente falou, não é estático, né? É algo muito dinâmico e que muda toda hora, até porque dados, tecnologias, vazamentos, cada hora tem mais criatividade, né, em relação a isso daí. Mas dentro, assim, do nosso mundo, né, do nosso mundo, eu falo, faça o arroz com feijão, né, é, esteja de acordo com a lei que rege, né, o seu país, no caso a LGPD, faça o seu mapeamento de dados, crie um comitê, né, de dados dentro da sua empresa, essas pessoas treinem muito, né? Claro, você vai precisar treinar todo mundo, mas e aí você vai criando outros braços aí, né, para que você não fique desguarnecido. Eu até coloquei aqui algumas ações, Edmilson, até escrevi porque eu fiquei com receio assim de deixar passar alguma coisa, né? Eu coloquei o quê? Eu coloquei due diligence sobre dados pessoais, coloquei auditoria sobre o tratamento dos dados pessoais, coloquei a questão da prevenção dos conflitos, né? É, claro, tem as questões de confiança também, da nomeação aí do operador e do DPO, né, do encarregado. Você pode conseguir certificações também, né? Isso não é assim um requisito para as boas práticas, mas existem certificações, né? Até tem algumas que são bem reconhecidas nessa questão de proteção de dados, aquela certificação EXIM, tem a ISO 27001, 27002, tal. Você precisa fazer algumas validações, né? Eu escrevi algumas coisas assim, a gestão como um todo dos dados, né? Gestão do consentimento, gestão da anonimização, gestão dos pedidos que esse titular de dados vai fazer para você, né? Os relatórios de impacto que a gente tinha conversado, né? Sempre verificar como que está a segurança desses dados, né? Como que está a governança, né? Da privacidade, a governança do tratamento, né? Dos dados. Uma coisa que a gente não falou muito, mas é importante, que exista, né? Ninguém quer que aconteça, né, Edmilson? Mas assim, que exista um plano, né? Se acontecer um incidente, né, que haja um plano de comunicação com a resposta adequada, no tempo adequado, né, se houver um incidente de segurança, qual que é esse plano de resposta, né, algumas pessoas chamam de plano emergencial, né, então é importante,
né? Não espere acontecer para daí, e agora, o que eu vou fazer? Né? Acho que não... E por fim, assim, considerando a questão do ciclo de vida dos dados, né, que a gente conversou, a questão da validação do término mesmo do tratamento dos dados. Eu acho que são essas ações, assim, eu acho que fica um pouco abstrato, né? Mas uma coisa que a gente tem feito muito é questão de rever documentos. Isso daí é o que mais surge para ser feito, né? Então, a gente tem aquele cuidado de entender como que funciona, né, a empresa, se a gente não tiver participado do mapeamento e tal, e aí a gente revisita tudo isso, entende para poder realmente oferecer um documento, né, que seja o mais completo possível, né? É isso que não tem milagre, viu, Edmilson? É muito suor aí, de se debruçar mesmo em cima ali da operação, dos dados e depois dos documentos. Não tem, é muita transpiração. Ah, demais, eu imagino. Até porque é natural que ao longo principalmente do mapeamento, da forma com que cada um determina como vai ser feito, começam a aparecer algumas dúvidas, e nem toda dúvida ela é óbvia, né? Tem coisa que assim, ok, define isso aqui, tá tudo certo. Mas tem hora que precisa, precisa esmiuçar um pouco mais, precisa entender um pouco mais, e essas novidades do caminho vão fazendo com que, às vezes, a solução não vai ser aquela inicial. E, às vezes, até o especialista estava imaginando que sim, por conta de outros trabalhos, mas para aquela empresa especificamente não vai funcionar, não vai ter jeito. É um trabalho, sim, que tem, obviamente, tem um objetivo muito claro no final, mas que o caminho dele é bastante... Aliás, você pode ter vários caminhos dentro disso aí. Deixa eu só tirar uma dúvida. A figura do DPO, né? No texto da lei, a princípio parecia que era alguém interno, mas hoje meio que se adotou a situação que pode ser alguém terceirizado também, como se fosse Pode. entre aspas, um contador, né? Nem toda empresa tem um contador interno, você vai usar um contador externo porque precisa ter, né? E o DPO também, você pode ter uma empresa uma empresa profissional prestando esse trabalho para você, para a empresa, é isso, né? Exato, Edmilson. Esse DPO, né, esse encarregado, ele vai ser a interface, né, ali. Ele vai ali conversar com o controlador, com o operador, com a NPD, né? Então, e quem indica esse DPO é o controlador, tá? A própria lei fala. Então, assim, mas é o que você falou mesmo. Pode ser que não seja ali uma pessoa interna, pode ser que não seja uma pessoa física, né? Até porque ele tem ali algumas, ele tem incumbências às quais ele não vai conseguir fugir de jeito nenhum, né? Então, mas precisa ser alguém assim muito competente, que sabe o que está fazendo e de confiança, né? Porque, queira ou não, Imagino que até ele que vai para falar com a NPD. imagino até para buscar esse profissional hoje para atuar internamente não deve ser não deve ser muito fácil, até pela demanda desse tipo de serviço atualmente, né? Então, Não, pois não é, acho que a a gente tarefa é tão assim, fácil assim. sim, inclusive, assim, da mesma forma que o controlador, né, precisa ter aí as informações dele divulgadas, do encarregado também, né, porque como ele vai ser a interface, isso não tem como, tem que ficar explícito, né, então, assim, ele que recebe as reclamações, ele que
ele que responde esses requerimentos, ele que presta esclarecimentos, ele que adota as providências, né? Então, assim, precisa estar muito bem também desenhado, né? Aquilo que, até onde ele pode ir, assim como o operador também, né? Até onde ele pode ir, quais são as atribuições dele, né? Para não acontecer de ultrapassar, né? E daí resvala aí na questão de responsabilização também, né? Então, e até assim, num próximo bate-papo, a gente pode até falar aí das questões, assim, mais, de uma forma bem focada nas questões de responsabilização, né? Porque tem uma discussão, mas é responsabilidade objetiva, subjetiva, mas existem parâmetros, né? Tem a questão de solidariedade entre que os dois, né, podem responder, tanto o controlador como o operador, e as responsabilidades do encarregado, tem as questões de direito de regresso entre eles, como que é, eu acho que daí fica uma coisa assim muito longa, né, acho que fica difícil de falar aqui, mas tem assim, até porque, né, a lei não está solta, né, ela está num ordenamento aí que tem outras normas, né, outras regras que também ajudam a compor aí essa questão de responsabilização. Mas a lei ela é muito clara, né, em relação a tudo isso daí. Então, tomar cuidado, né, de uns... Não, sem dúvida. Clarissa, bom, acho que indo mais para o fim aí, eu queria agradecer. Já vou deixar aqui o convite. Eu acho que tem muita coisa ainda. A lei, a lei é viva, né? Eu acho que uma lei que se predispõe a regular essa relação de gestão de dados num mundo que é cada dia mais digital, não tem como ela não ser viva, né? Porque toda hora está acontecendo alguma coisa nova, toda hora está se colocando alguma coisa nova no mercado. As facilidades da nossa vida, elas quase sempre estão atreladas a gente dar cada vez mais dados. Então, não precisa ir muito longe, não precisa ser o cara mais, a pessoa mais high-tech da vida, né? Não, Basta você aqui, ó, pensar que, exato, o teu celular te né? acompanha o tempo Qualquer todo, aplicativo, permitir, exato, permitir acesso à câmera, mas por quê? Quer acesso à exato. câmera, se isso aqui não, né? Permitir acesso às fotos, mas por que se esse aplicativo aqui não tem nada a ver? Então, Exato, assim, cuidado. exato. E aí não precisa ir muito longe. Eu uso não o dia todo, mas quando eu vou treinar, eu uso aqueles relógios de medição de batimento cardíaco. Exato, o smartwatch de maneira geral. Tem gente que fica o dia inteiro com ele. O Eu. quanto de informação isso não gera todo santo minuto, né? Assim, e não tem jeito. A história, né, a evolução está mostrando que a gente vai trocando uma certa parte da nossa privacidade por um pouco de comodidade, né? A minha Alexa aqui, ela sabe tudo que eu comprei no supermercado há mais de 2 anos. Por quê? Porque tudo que eu compro no supermercado vai para a lista dela. Poxa, quer um perfil de consumo mais preciso do que esse? Individualizado? Ela sabe de quanto tempo eu compro arroz. Né? Então, eu não sei de quanto tempo eu compro, mas ela sabe. Né? Exatamente. As farmácias, né, Edmilson, Sim, sim, assim, os planos de saúde, né, os bancos, né, assim, não tem como não enxergar, né? seguradoras, né? Seguradoras, questão é, de seguro de vida, né, também, principalmente, Sim. é bem, A, não tem a, como, né, não tem como não enxergar, tá aí, né, tá exato. aos nossos olhos, né?
Exatamente, e vai avançando. A gente está aí, ainda aqui no Brasil, ainda de maneira muito tímida, mas é algo que vai chegar, que são os carros inteligentes, né? Ou seja, daqui a pouco seu seguro não vai ser mais cobrado de uma maneira assim teórica, com base em estatística, não, ele vai olhar e falar, olha, esse cara aqui, ele por tantas vezes no mês, ele passa do limite de velocidade. Então, eu vou classificar ele já como um cara mais imprudente ou alguém mais prudente. Não precisa de ninguém mais para fiscalizar, porque a inteligência artificial vai fazer isso automaticamente. Sim, E você vai trocar, mesmo sabendo que vai acontecer isso, você vai trocar uma certa comodidade no teu carro pela privacidade de dar esses dados, na verdade, vai trocar esses dados pela comodidade para alguma coisa que teu carro vai ter de funcionalidade, né? Que não precisa ir muito longe, né? O Waze provavelmente já sabe isso. Ele já sabe quando você sabe? avança sinal vermelho ou, ou quando você ultrapassa o limite de velocidade. Não precisa nem ter um carro inteligente, para falar bem a verdade, né? Mas Exato. então, e é normal que também toda essa inteligência vai chegar nas casas, enfim, esses dados todos, as empresas vão cada dia mais precisar mais deles. Eu imagino também que cada dia vai ser mais difícil obtê-los, porque é natural que a lei crie uma conscientização também do titular, né? Ou seja, cara, na hora que for dar seus dados, pensa um pouquinho, por que um joguinho de celular está pedindo acesso à sua câmera, se você não vai tirar foto, né? Começa a refletir Estranho, um pouco sobre esse tipo de coisa, que é estranho, né? A gente sabe de um monte estranho. de coisa que acontece. Por que uma construtora está te perguntando qual que é, sei lá, ah, ah, se você é homossexual ou não, qual o seu gênero? Cara, Sim, tipo, por quê? Para morar precisa? Vai chegar uma hora em que acho que o próprio cliente vai falar, cara, por que você quer isso? Né? É, sim. Tem coisa que não faz o menor sentido, né? Uma coisa é você perguntar que tipo de carro que você tem, uma construtora perguntar, que tipo de carro você tem? Porque ela quer te oferecer o melhor produto, ou seja, sim, naquele empreendimento, o tamanho da minha vaga de garagem, claro, a gente sabe que tem tamanho mínimo e tal, mas naquele empreendimento lá, o padrão é que possa ter o carro do tamanho, sei lá, grande, tal, vaga grande. Então, para esse consumidor, eu vou direcionar esse tipo de produto, né? Para aquele que a vaga é pequena, tal, o que tem o carro pequeno, tal, tal, tal. Então, sim, tem coisa que faz sentido, né? Mas tem coisa, né? é, Os dados sensíveis quase é difícil em um que faça sentido, né? Porque, sim, né, convicção religiosa, filiação partidária, enfim, para exato, quê? Né? exato, É é, complicado. exatamente. Bom, Clarissa, muito obrigado. Acho que já fica aqui o convite para a gente, de repente, de repente, cortar ali em pílulas e fazer mais alguns papos sobre questões específicas de LGPD, até trazendo algumas situações que você vive com seus clientes, eu vivo com os meus aqui. Da minha parte, muito mais de curiosidade, porque a especialista naturalmente é você. Então, já fica o convite para a gente fazer isso. Vai ser um prazer, como sempre. E te agradecer aí pela disponibilidade. A conversa foi longa, foi enriquecedora. Sei que não dá para tratar tudo em. A gente está falando aqui mais ou menos há 2 horas, um pouquinho menos que isso. É impossível tratar. Se fosse, a gente já empacotava isso aqui, vendia como produto, né? Coletava o dado de alguém e oferecia como produto, né? Enfim, a gente sabe que tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. E te agradecer de novo pela clareza, pela explanação toda que você deu aqui para a gente. Oi, Edmilson, eu que agradeço. Você sempre é muito gentil, né? Eu falo assim que desde o primeiro momento que eu conversei contigo, eu aprendi um monte de coisas, né? Eu lembro assim que a primeira vez que a gente conversou, falamos um tempão, né?
eu tinha diversas dúvidas de um cliente específico, um comum nosso, né, em relação às normas ali e tal. E desde então a gente, né, abriu essa janela, né, de comunicação tão gostosa. E eu que te agradeço. Eu sempre, a gente vai aprendendo, né, falando, aprendendo, e eu estou super à disposição. Eu também acho que fica interessante se a gente cortar aí em vários capítulos aí que possam vir em relação à LGPD, e fica aí também, né, o meu convite para a gente falar de outras coisas, superendividamento, ISD na construção, né, essa questão, né, esse ciclo também, essa jornada que vem forte, né, acho que não Demais. volta, não volta Não tem mais, mais. não retrocede, né, não retrocede. E te peço desculpas aí se alguma coisa não ficou clara, mas eu me deixo à disposição para esclarecimentos, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, a gente é ser humano também, e eu, no meu caso, estou numa fase da vida que eu estou aí dormindo pouco, né? Então, se em algum momento muita criançada. Se em algum momento não ficou claro, tá? Contem comigo, eu posso aí esclarecer dúvidas, enfim, tá? E muito obrigada mais uma vez. E um forte abraço para você, Edmilson, para todos que nos ouviram aí. Obrigado. Tudo de bom para você também. Valeu. Até Obrigada, a próxima. Edmilson. Até a próxima. Eu Até. vou deixar a gente deixa seus dados, os dados principais de contato aqui, é, que forem públicos, claro. A gente deixa para o pessoal poder falar contigo também, mandar e-mail, até de fato, naturalmente consultar algum trabalho que vocês fazem aí. Combinado. Tá Muito bom? obrigada. Imagina. Obrigado, Clarice.